Um, dois, três. Se joga na água, gente boa. Muito bom dia, a paz do Senhor, meus queridos. Que a glória de Deus realmente esteja com vocês, meus queridos. Olhe bem o que Deus falou comigo essa manhã. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para você. Não saia dessa live não. Deus tem algo maravilhoso para falar com você esta manhã. Algo extraordinário para falar com você. Um grande abraço para Leonardo, um grande amigo meu que está nos assistindo. Um grande abraço para todos que estão entrando aqui nessa live. Abra muito bem o seu ouvido, porque Deus, Ele me deu uma palavra maravilhosa e extraordinária. Eu estou compartilhando com vocês e vou compartilhar. Logo mais eu vou começar a falar aqui, ó, da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de contar para vocês um pequeno testemunho. Algo que aconteceu comigo, porque eu particularmente gosto de falar de mim. Porque eu tenho vivido experiências com Deus maravilhosas durante toda a minha vida, durante toda a minha jornada. E o que acontece? Olha, gente boa, meu primo Jorge entrando. Olha, que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muita gente está interagindo, entrando aqui no Instagram. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E vamos aguçar nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estava orando essa manhã. Levantei agora da oração com algo interessante. Deus me fez lembrar. Olhe bem, meus irmãos. Olhe bem. Eu orando ao Senhor, pedindo para que Ele me direcionasse uma palavra específica, para que a gente tivesse um bate-papo aqui interativo, motivacional, né? E Deus falou, me trouxe na lembrança um testemunho. Porque assim, quando os irmãos podem acompanhar nos vídeos anteriores, tem um vídeo chamado A Minha Trajetória, que eu conto uma parte do meu testemunho. E na primeira live da quarentena, vocês podem estar observando lá também, eu conto uma parte também do meu testemunho. Eu vou contando de parte em parte, porque meu testemunho é longo e qualquer dia eu vou formular somente uma live para contar o meu testemunho completo, ok? Mas eu vou contar para os irmãos aqui um pouco sobre o meu testemunho. Como eu tive um acidente, o acidente que me trouxe deixou essa deficiência física em mim, que eu caí de uma escada de um andar, o vergalhão entrou na minha cabeça, né? E aí eu tive aquela crise de convulsões, fui colocado no hospital, em Salvador, fiquei 30 dias em coma. Enfim, Deus, quando me ressuscitou dos aparelhos hospitalares, eu retornei para Euclides da Cunha, para a minha terra natal, né? Aí fiquei aqui, cresci, me desenvolvi com meus irmãos, com meus amigos, com meus colegas. Deus estava me fazendo lembrar tudo isso assim para glorificar o nome dele, meus irmãos. Veja bem como são as coisas. E aí, meus amados, eu lembrando de tudo isso, eu lembrei de toda dificuldade que foi passando, que foi ocorrendo na minha vida, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, até hoje eu estou de pé, porque a presença dele é real, meus irmãos. A presença dele é real. Olhe, meus amados, eu quero dizer o seguinte: quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, meus pais me levaram para Feira de Santana, deslocaram de Euclides para Feira de Santana para facilitar a minha recuperação, para que eu fizesse fisioterapia, né? E lá eu vivi por aproximadamente 2 anos que eu tive lá,
Aí depois retornei para o por causa das dificuldades financeiras também, né? A gente retornou. E aí eu fiquei aqui nesse período aqui, me virando de como fazer fisioterapia, de como fazer exercícios para poder me ajudar também na locomoção, né? Veja bem, vão me entendendo aí, meus irmãos. E aí, quando eu tinha aproximadamente de 12 para 13 anos de idade, eu passei por uma experiência que hoje eu levo como lição em minha vida. Pode parecer uma coisa simples, mas foi uma atitude porque naquela época eu já tinha fé no meu coração. Eu já exercitava a fé. E eu sempre gostei de desafios. E naquela época eu passei por um momento que eu comecei entrei no clube de piscina, clube esportivo, né? Comecei a tomar banho de piscina para me distrair, né? Mas só que assim, eu via tem a piscina grande e a piscina pequena. Piscina pequena para quem não sabe nadar, piscina pequena para os menores, né? E a piscina grande para aqueles que já têm habilidade para nadar, que já sabem como se portar numa piscina adulta, né? E o interessante é que isso foi me despertando a atenção. Eu tinha vontade de entrar na piscina grande porque eu queria aprender logo a nadar. Mas por causa da minha locomoção, isso era dificultoso, né? Eu tinha grande dificuldade. A realidade era essa. E aí meus amados, teve um dado dia que eu enfrentei minha dificuldade. Eu aproveitei o momento de distração de pessoas assim que eram minhas conhecidas, porque sempre eu tive uma super proteção assim por algumas pessoas, né? Que assim da minha família, dos conhecidos, sempre tive assim uma super proteção por causa da questão da minha questão física, né? E aí o que aconteceu? Eu aproveitei esse momento, saí da piscina e fui logo correndo para a piscina grande. Eu dei um mergulho, meus irmãos. Olha, eu dei um mergulho tão grande na piscina que aí, meus irmãos, eu não pulei porque assim a piscina grande ela tinha porque assim o clube praticamente acabou, né? Mas ele ainda existe, mas está abandonado. Infelizmente por negligência de algumas lideranças, né? Porque tinha tudo para dar certo. Mas vamos cá. Acontece que eu dei um mergulho nessa piscina sem saber nadar. Veja bem. E não pulei na parte rasa não, que tem até escadinha para descer. Eu fui logo na parte funda. Fui logo na parte funda, meus amados. Olha só. Eu peguei, sabe aqueles bujão de gás, ou melhor, sabe uma pedra grande que você joga no mar e ele afunda? Assim foi eu, meu amado. Eu afundei de vez, rapaz. Só que aí eu peguei, literalmente, eu peguei a minha perna e bati assim no fundo da piscina. Eu subi e eu ali, tipo, assim agoniado, sem respirar,
né, aí eu comecei a dar os meus primeiros passos de nadar, como se diz na natação, tem o movimento do nado crawl. Eu comecei a nadar de qualquer jeito. De qualquer jeito eu comecei a nadar. Aí eu comecei a bater nas pernas, porque, rapaz, veja aqui, meus amados, a partir desse dia, meus amados, eu venci a superação do medo. Tudo porque eu ousei a desafiar aquilo que me trazia temor, porque eu tinha curiosidade, vontade, mas no entanto eu tinha medo de morrer afogado, né? A realidade era essa. Então é esse o testemunho. Eu venci a superação do medo através... Eu não estou incentivando ninguém, eu vou reforçar aqui, eu não estou incentivando ninguém a fazer o que eu fiz, mas foi uma experiência que eu passei. Foi uma experiência que eu passei, meus amados, e eu venci essa barreira do medo, né? E aí eu comecei, e até hoje eu aprendi a nadar assim, no sufoco. Eu aprendi a nadar, engolindo água. Eu aprendi a nadar desse jeito. Aí depois eu fui até aperfeiçoando o meu nado, porque aí eu entrei na escola de natação, comecei a fazer algumas coisas, não sei o quê. E aí foi assim, meus amados. E aí quando foi em 2004 que eu fui para Salvador, eu voltei para o Sara Kubitschek, né? Comecei a fazer fisioterapia lá de novo, retornei na realidade. E aí eu fiz natação lá, foi um período muito bom, isso me ajudou. E assim, meus amados, eu aprendi a superação desse jeito. E por que eu estou contando isso agora, aqui para vocês? Porque, meus queridos, a nossa vida, ela é feita de lições que muitas vezes pode nos dar uma oportunidade para superar ou para trazer fatalidade. Tem pessoas hoje em dia que a gente está vendo no mundo atual, por aí, que estão sofrendo porque não está tendo prudência, né? Tem gente que entra que pega o vírus, na realidade, do coronavírus, pega esse coronavírus por imprudência. É momento da gente não entrar em aglomeração. Tudo é fase. É momento de parar a curtição. É momento de parar tem algumas regras que nós temos que cumprir. Temos. Mas tem muita gente que mesmo assim se comporta negligente. Mesmo assim tem gente que é imprudente. E a Bíblia diz que a gente tem que ter prudência. Olha, a Bíblia diz assim: vigiar e orar. Primeiro vigiar. Primeiro vigie e ore, né? É o que a palavra de Deus diz. Primeiro vigie, depois ore. Isso é o que Deus manda que nós venhamos fazer. E aí, nesse sentido, nessa reflexão, eu já contei esse testemunho pequeno. Pode parecer até uma coisa engraçada, né? Pode parecer até uma coisa engraçada, mas ela também está voltada para a palavra. Porque vocês vão ver aqui o que foi que Jesus me falou. Ele me fez lembrar toda essa trajetória
E ele me deu esse texto aqui, que também é o texto que eu já conhecia, que eu já tinha conhecimento disso aqui que estava escrito, mas a palavra de Deus se renova toda manhã. E ele falou comigo hoje e reforçou minha fé, novamente alicerçou minha fé. Então, pegue aí essa palavra, meus amados. Segure essa palavra. Segure essa palavra para que Deus possa conversar contigo. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 47, no versículo 5. Eu só vou ler um versículo porque a história que a gente vai desenvolver aqui é um pouco extensa, mas a gente só vai ler um versículo aqui e depois os irmãos podem ler literalmente essa palavra. Amém? Podem ler esse fato aqui, está na minha Bíblia, mas também está na sua. Ezequiel 47, versículo 5, diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse aqui é um versículo, meus amados, que assim eu vou dar uma explicação, eu vou enxugar a história, porque tem muita gente que não entende. Ele começou aqui dizendo que ele mediu, vou falar para os irmãos. Tudo começou assim, ó. Quando o povo de Israel foi para o exílio babilônico, passou lá o período lá do exílio babilônico. Antes Deus usou um profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que Deus o convocou e o impetrou, deu a ordenança para que ele fosse um mensageiro para que o povo se prevenisse do que poderia acontecer, do que iria acontecer. Porque eles iriam ter vitória, mas eles não deram ouvidos, eles acharam que, porque Jeremias está trabalhando para o inimigo, e começaram a oprimir o profeta. Mas Deus foi usando o profeta para divertir o povo, para dizer: olha, vocês estão errados, vocês estão povo errado, fiquem quietos, se unam, voltem para o centro da minha vontade. Então foi isso que Deus ele queria para o povo, que eles se voltassem para ele. Mas o povo não foi desse jeito não. Vocês podem observar que o povo, eles se mantiveram perversamente. Chegou um momento que até Jeremias foi preso, aprisionado em praça pública. Olha, meus irmãos, um dia nós vamos conversar sobre isso. Jeremias foi preso em praça pública pelos religiosos, porque eles achavam que o que Jeremias falava era por mal deles. Mas a palavra de Deus fala diferente. A palavra de Deus vai dizer que ele se mantinha em reverência, em sinceridade, era verdadeiro.
Mas mesmo assim esse profeta foi aprisionado por esses religiosos. E o povo, tinha também uma classe de povo que foi influenciado para isso. No entanto que teve a primeira invasão dos babilônicos em Judá. E aí Judá foi levado uma classe... boa parte dos povos foram levados na primeira etapa da invasão dos babilônicos em Israel, ou em Judá. Porque era o reino pertencia ao sul, né? E o que acontece? Aconteceu que na primeira invasão, até que eles respeitaram a crença deles, levou só alguns como escravo, e até os profetas foram respeitados, como Jeremias, e o templo também não foi saqueado. Mas por causa da perversidade deles, que ainda permaneceu, porque o rei tinha feito um pacto com o outro rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que na época era príncipe. Eles fizeram uma aliança que o rei de Judá iria pagar tributo para os babilônicos, para que ali fosse administrado pelos babilônicos. A Babilônia iria mandar um representante para ficar ali supervisionando, né? Mas o povo foi para o povo que estava na Babilônia. Uns foram para os vilarejos, para as localidades circunvizinhas assim do palácio, né? Aí começaram a trabalhar em prol aos babilônicos. Aí o rei lá em Judá, ele decidiu uma vez a romper com a aliança, e a tragédia foi feita. Porque agora o Nabucodonosor não era mais príncipe não, agora já era rei. Porque seu pai tinha morrido, era o rei Nabucodonosor. E aí na segunda invasão que ele mandou, agora ele não foi porque ele não era príncipe, agora ele era rei. Tinha que ficar no rei, tomando conta ali, né, do reinado, do império dele. Mandou os emissários, mandou o rei Joaquim não deu ouvido a ele, e disse: não, aqui a gente não vai pagar mais tributo não. E o que aconteceu? A Babilônia então, ela atacou Judá. Foi a segunda invasão dos babilônicos em Judá. Judá então agora foi tomado como escravo. Quem estava lá, quem foi poupado na primeira invasão babilônica, agora todo mundo foi levado para o exílio, foi levado como escravo, até sacerdote, né? Só quem ficou lá, quem foi poupado foi Jeremias, porque assim que Deus quis. Mas Jeremias, ele mesmo assim teve uns que se esconderam da invasão, e esses que ficaram, para que eles queriam reerguer Judá, mas eles também foram perversos. E ameaçaram Jeremias. Jeremias se sentiu coagido, que Deus ele deu uma estratégia para ele: corra para o Egito. Ele foi para o Egito,
e aqueles que permaneceram lá foram mortos. Quem estava lá, assim, um virou contra outro. Por exemplo, um amigo matou o outro. Foi desse jeito que aconteceu. Sabe por quê? Porque estavam fora da direção de Deus. Aí vocês levem, olha, estou contando toda essa estrutura histórica para que a gente venha entender o contexto de Ezequiel 47. Porque Jeremias foi um profeta da elite. Ele pregou para os sacerdotes. Ele pregou para o povo da lei, né? Ali em Judá. E aí ele sai, Deus tirou Jeremias de cena, ele foi exilado para o Egito, para que ele escapasse, para que ele não fosse morto. Porque essa foi a vontade de Deus. Deus protege os seus profetas. Deus está lhe protegendo agora, meu amado. Deus está te dando um livramento excepcional agora, porque você está dando ouvido e crédito para a palavra de Deus. Então, quando o povo foi para Babilônia, mesmo assim Deus levantou seus profetas lá, né? 2 profetas que se destacaram muito. Daniel, um jovem, Daniel, é o Daniel do livro de Daniel. Ele foi o profeta que ele administrava ali, ajudava a administrar a passividade do povo dele dentro do palácio. E ali dentro do palácio também, de formas estratégicas, ele mostrava o poder do Deus vivo. Mas no meio do povão, Deus falou com um profeta chamado Ezequiel. Guarda aí, Ezequiel foi um profeta do povão. Deus usa também quem está no povão. Deus, você está no povão, Deus vai te usar. Não queira se achar, não, eu não sou sacerdote, eu não sou... Mas você pode ser usado por Deus. Se coloque na posição. Foi o que Ezequiel fez. Ele se colocou na posição de servo de Deus. Deus foi dando muitas visões para Ezequiel. Dentre elas, uma das mais conhecidas, até mais conhecida do que essa, é a visão do Vale dos Ossos Secos. Todo mundo conhece. A maioria, quem gosta de ler a Bíblia, quem frequenta cultos cristãos, entendem e conhecem essa passagem. Ezequiel 37, né? O Vale dos Ossos Secos. É mais conhecida até que essa, mas só eu vou enfatizar no capítulo 47 hoje. Futuramente a gente pode conversar também sobre Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu quero dizer para vocês, para os amigos, para os inscritos no canal do Projeto Semeando Dignidade no YouTube também, que tá vindo surpresa de Deus para nós. Tá vindo uma surpresa extraordinária para nós. Vamos se colocar de pé. Olhe bem. Ezequiel, um dado dia, ele estava no pátio da sinagoga na Babilônia. Porque assim, os judeus muitas vezes se colocavam de classes em lugares diferentes, assim como povoados, né? Voltados para a atualidade, povoados vizinhos, ficavam espalhados, formavam família. Mas na Páscoa, que era a tradição dos judeus, eles vinham para
para o templo lá em Jerusalém, né? Mas como Judá foi destruído, então a Páscoa agora eles estavam celebrando em seus lares e estavam se reunindo na sinagoga anualmente para discutirem um pouco, falar um pouco do que Deus, do livramento que Deus deu ao povo no Egito, né? Que Deus livrou o povo da escravidão do Egito, da mão do faraó. Então eles lembravam de tudo isso. Eles faziam toda a celebração. E em um dado dia, já próximo à Páscoa, Ezequiel teve uma visão no templo em Jerusalém, um templo bonito, um templo formoso. Foi a visão que ele teve. Deus permitiu que ele visse o templo em Judá reedificado também, os utensílios reedificados também, todos posicionados bonitinho lá no templo. E no pátio do templo onde ele se encontrava na visão, porque Deus falou o seguinte com ele: Ezequiel, venha, saia da porta do norte, que é a porta de entrada da sinagoga, saia da porta da entrada, saia da porta do norte e venha para a banda do sul, que é o lugar central onde está próximo ao altar, dentro da sinagoga. E Deus deu a visão para ele o seguinte: aí entrou na porta central da sinagoga, entrou um anjo e se posicionou na frente de Ezequiel. E o anjo foi falando com Ezequiel, disse: Ezequiel, olhe para o sul. Sabe o que significa olhar para o sul, meu querido? Assim, figurativamente, sul significa o lugar baixo. Significa, para uma linguagem cristã, significa um lugar de humilhação, um lugar de purificação, né? Aí o anjo disse o seguinte: Ezequiel, tá vendo? O anjo, estendendo a mão, subiu tipo uma régua para medir. Aí no chão da porta do sul, no chão, começou a brotar e jorrar uma água. Começou a entrar água. E nessa visão, automaticamente surgiu um grande rio. E aí esse grande rio, ele não era vertical, não era horizontal, ele era inclinado. E ele tinha suas partes de aprofundamento, de profundeza. Tinha a parte rasa e a parte funda. O anjo pegou, foi medir a primeira parte. Primeiro raio de mil metros quadrados estava raso. Ele começou a andar na parte rasa, que o anjo disse: Ezequiel, comece a andar. Ele começou a andar, começou a molhar os seus pés. Aí ele sentiu a parte rasa, seus pés, que dava no tornozelo. Aí começou a andar. Aí o anjo pegou com a outra tira de mão, ele começou a medir uma parte. Ezequiel, agora comece a andar no alto raio de mil metros quadrados. Ezequiel começou a andar. Aí ele foi andando no meio daquela água, daquele aguaceiro, começou andando. Aí viu que essa água agora dava no seu joelho. Aí ele foi andando.
Aí o anjo diz, pronto, Ezequiel, estagne aí, para aí um pouquinho. Para um pouquinho, observe. E quanto mais você anda nas profundezas de Deus, você é abençoado por Deus. É isso que eu quero que você diga para o povo. E foi isso que Lucas, ele se inspirou nessa passagem para ele profetizar bênçãos para Israel. Isso daí tá lá registrado em Romanos capítulo 11, no versículo 33. Dizendo, o aprofundado das riquezas de Deus, do conhecimento, da sabedoria, né? O texto é assim, ó. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de juízos, e tão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, quanto mais Ezequiel andava, ele sentia crescer a sua vida com Deus. Aí o anjo continuou a dizer para ele, Ezequiel, continue andando. Continue andando. Aí em uma outra reta de mão, o anjo jogou. Aí na outra parte que ele mediu os outros 1000 metros quadrados, deu essa água que quando ele estava andando, começou a penetrar seus lombos, né? A parte lombar da pessoa aqui, ó, parte lombar. Aí ele foi andando. Quem vai na praia, quem vai no mar, quem já teve oportunidade, estou dizendo aqui porque eu já tive oportunidade. Eu morei 6 anos em Salvador, lá que eu fui fazer faculdade de teologia, por ordenança de Jesus. E aí eu tive a oportunidade de algumas vezes entrar dentro do mar. E eu percebi que quanto mais você andava, mais você tinha dificuldade de andar. Você tinha que se equilibrar, e você ia pegando mais equilíbrio. E aí você ia pegando mais firmeza, mas só que tinha um momento que você não conseguia mais. Você tinha que mergulhar, e foi o que aconteceu. O anjo falou para Ezequiel, continue andando, mas só que a água estava nos lombos de Ezequiel. E a água pesa, né? Quando a correnteza da água, ela puxa, a pessoa não consegue andar com tanta firmeza. E foi o que aconteceu. Ezequiel não estava aguentando andar muito. Aí quando chegou na parte, estava chegando no final dos 1000 metros quadrados, o anjo disse, peraí, Ezequiel. Peraí, Ezequiel, que você agora vai entrar no mistério de Deus agora. Está aqui, meus irmãos, lá no livro de Filipenses, vai falar sobre os mistérios da profundidade de Deus. Entre nesse mistério também, meus irmãos. Aí o anjo mediu mais 1000 metros e disse, Ezequiel, agora você pode ir. Você pode. Só que aí o Ezequiel, ele não percebeu alguma coisa diferente. Que a água não estava batendo mais no calcanhar dele, né? Aqui nos artérios, nem no joelho, nem nos lombos. Mas agora as águas elas estavam tão profundas, que submergia a cabeça de Ezequiel. Veja bem, e ele não podia mais andar. Agora ele foi assim, tipo, caiu dentro d'água. E agora ele tinha que nadar. E aí é onde entra o meu testemunho. Ezequiel, ele venceu a barreira do medo também ali, né? Foi algo explicativo grande para ele. E ali ele bateu o pé no chão, se impulsionou,
foi para cima e começou a nadar. Começou a dar uma abraçada de nado crawl, né? Como na natação. Ah, meus amados. Ezequiel bateu, aí o anjo disse: 1, 2, 3. Se jogue dentro d'água, gente boa. E aí Ezequiel começou a nadar. Ezequiel começou a nadar. Começou a nadar. E aqueles 1000 metros lá não tinha mais limite não. Ele começou a nadar. E quanto mais ele nadava, mais ele se esforçava, ele sentia o crescimento espiritual dentro dele. Ele sentia aquela experiência todinha ali dentro dele ali. E aí quando ele chegou na margem, quando ele estava chegando, cruzando a linha de chegar à margem do rio, ele começou a avistar grandes árvores, né? Começou a avistar uma árvore no centro. No centro ali, tipo aquelas... Tipo não tem aquelas ilhas que tem um coqueiro, assim num desenho, não tem não aparece uma ilha que tem um coqueiro assim para a pessoa, não tem? Então, foi isso que Ezequiel ele viu. Ele viu uma árvore, grande árvore frondosa, cheia de fruto, no centro do rio. E nas bordas, com uma floresta maravilhosa, cheia de fruto. Aí foi onde o apóstolo João, na visão que ele teve do céu, que ele puxou esse gancho. Lá em Apocalipse 22 vai falar sobre a árvore da vida. E foi essa mesma árvore da vida que Ezequiel viu. Você está entendendo aí o mistério, irmão? Acorda! Ei, rapaz, acorda, meu irmão! Você está pegando o mistério? Jesus nos convidou aqui essa manhã, sabe para quê? Para dizer, quanto mais você nada, quanto mais você nadar na presença dele, quanto mais você buscar a presença dele, mais ele vai encher o seu espírito, mais ele vai renovar a sua vida, meu amado. Eita, glória a Deus. É desse jeito, meu irmão. Meu irmão, vamos nadar no espírito, ó. Vamos nadar no espírito. Ah, meu irmão. Eita, glória para Jesus, meu irmão. Pegue essa palavra, guarde essa palavra dentro do seu coração. Amém? Foi o que Deus falou comigo. Deus falou isso extraordinariamente no meu coração, para falar com você, para a gente ter uma conversa, um bate-papo. E eu te convido, eu quero aqui deixar um convite. Se você, por acaso, está passando por experiências com Deus, vamos compartilhar uns com os outros. Pode deixar no comentário, pode interagir, pode conversar conosco. É um prazer a gente conversar, a gente começar a estender muito assim a nossa comunhão. A palavra de Deus diz que Deus se alegra na comunhão daqueles que amam a Ele. Então vamos compartilhar nossas bênçãos, meu irmão. Pode deixar lá no seu comentário. Logo mais eu vou colocar esse vídeo no canal do Projeto Semeando Dignidade no YouTube. Entre lá e compartilhe a presença do Senhor. Viu, meus amados? Em nome de Jesus. E eu te faço um convite maravilhoso. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos quando for atualizado o canal. Tá ok? Deixe seu like, deixe o seu comentário. Vamos semear a palavra de Deus nos corações. E amanhã, sábado, eu lhe espero 7h da noite. Eu lhe espero no canal do Projeto Semeando Dignidade no YouTube. Ao vivo, nós estaremos conversando ali sobre algo da parte do Senhor, sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Deixe seu comentário, deixe seu like, deixe um alô, deixe um abraço, porque a gente vai tá mandando um alô, mandando um abraço.
e vamos estar conversando sobre a presença de Deus. Ok? Eu te aguardo lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.